Bem, pessoal, então, dando seguimento aqui, a gente tem algumas considerações ainda a fazer na perspectiva material da nova lei de improbidade que interessam a todos nós. A primeira delas diz respeito à questão da sujeição passiva da nova lei de improbidade. Percebam que não há uma modificação substancial sobre a sujeição passiva, uma vez que ainda continua aquela regra geral de que considera-se agente público para os efeitos da lei aquele que exerce qualquer cargo, emprego, função, de forma temporária no âmbito da administração pública, isso está no âmbito do artigo 2º da lei. Agora, há um dispositivo que tem gerado um pouco de polêmica, que diz respeito à questão dos beneficiários dos atos de improbidade. Por quê? O artigo 3º, que tem nova redação, diz o seguinte: as disposições da lei serão aplicáveis no que couber, aquele que, mesmo que não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Antigamente, na redação originária, a lei falava em induzir, concorrer ou se beneficiar. E agora a questão do benefício, ele tem que ficar muito mais claro na acusação do que anteriormente. De modo que aquelas acusações apontadas para os sócios de pessoas jurídicas, por exemplo, pela simples constância do contrato social como beneficiário, não prosperam mais. É preciso que, de fato, haja uma análise investigativa maior no tocante à participação e no tocante ao benefício. A própria lei fala disso explicitamente, já lá no mesmo artigo 3º, parágrafo 1º, que exige do Ministério Público essa demonstração quanto à ciência e participação dos agentes públicos. Percebam aqui o teor do parágrafo 1º. Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica e privada não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se comprovadamente houver participação e benefícios diretos, caso que responderão nos limites de sua participação. Então, imputar uma fraude licitatória, por exemplo, a uma pessoa jurídica e ao sócio ao mesmo tempo, sem adentrar especificamente na demonstração do dolo específico do sócio, não é mais possível. E, a priori, as pessoas jurídicas estão, sim, como a própria lei deixa claro, submetidas à tutela da improbidade, porém, há uma exceção muito clara. Veja aqui que no artigo 3º, parágrafo 2º, diz o seguinte, é que esse dispositivo me parece claramente inconstitucional, eu até falei no livro sobre isso. Olha só. O artigo 3º, parágrafo 2º, diz que as sanções desta lei não se aplicarão à pessoa jurídica caso o ato de improbidade também seja sancionado como ato lesivo à administração de que trata a Lei 12.846 de 2003. Ora, aqui o legislador pegou a lei anticorrupção, que trata dos principais atos de corrupção praticados no benefício de pessoas jurídicas, e disse que elas não respondem por improbidade. Há uma clara incoerência sistêmica, na medida em que o artigo 23 da própria lei anticorrupção diz que a condenação da pessoa jurídica pela lei anticorrupção não impede a sua sujeição aos ditames da lei de improbidade. E mais, as sanções aplicadas na lei anticorrupção possuem natureza diversa, algumas vezes, das que estão imputadas na lei de improbidade.
O que deve existir, de fato, é a compensação sancionatória. Se eu tenho a obrigação de reparar o erário na lei anticorrupção e na lei de improbidade, onde quer que sobrevenha na primeira condenação, evidentemente que haverá a compensação deste valor na segunda condenação. Entretanto, nós temos sanções que são aplicadas exclusivamente na lei anticorrupção, como a dissolução compulsória da pessoa jurídica. Temos diferenças de patamares sancionatórios, como a proibição de contratar com o poder público, que na nova lei de improbidade pode ir aí até 10 ou 14 anos, e na lei anticorrupção, 4 anos. Então, há uma tentativa de proteção claramente benéfica às pessoas jurídicas, e isso me parece inconstitucional na perspectiva da tutela, né, deficitária da probidade administrativa. Então, isso daí precisa ser objeto de nossa atenção, sem sombra de dúvidas. Na perspectiva dos atos de improbidade, meus amigos, eu quero chamar a atenção aqui para um detalhe. Nós já falamos que a nova lei traz uma mudança de panorama. Antes nós tínhamos na lei 4 tipos de atos de improbidade tipificados, e agora nós temos apenas 3. O antigo artigo 10A foi incorporado como um inciso do artigo 10, e temos artigos 9, 10 e 11, vetos em enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação aos princípios da administração pública. Nessa questão, há algumas situações que vão exigir do MP algum detalhe. Lembrando que o artigo 9 e o artigo 10 continuam sendo rótulos meramente exemplificativos, portanto, não há taxatividade. E aqui é importante porque as revogações que aconteceram no inciso 11 poderão ser por nós utilizadas. Percebamos aqui, dentro desta lógica, inclusive do ano eleitoral. O artigo 73 da Lei das Eleições, por exemplo, diz, objetivamente, que as condutas vedadas a agentes públicos em ano eleitoral, lá cartuadas na Lei 9.504, 97, são atos de improbidade administrativa a que aludem o artigo 11, inciso 1º da Lei 8.429/92. Acontece que os incisos 1º e 2º da Lei de Improbidade foram revogados pela Lei 14.230 de 2021. E muita gente tem perguntado, e agora, Igor, como é que eu vou pegar essa conduta vedada lá no eleitoral e pedir condenação aqui na improbidade, se o inciso referido pela lei eleitoral foi revogado? Olha, aqui nós vamos sair claramente de um juízo de substituição automático para um juízo de substituição caso a caso, a depender da circunstância fática. Então, o uso de servidores públicos, o uso de bens móveis ou imóveis da administração pública para pretensões político-eleitorais. Isso é conduta vedada, artigo 73, inciso 1º, artigo 73, inciso 2º, artigo 73, inciso 5º da Lei das Eleições, e era apontado como ímprobo por força da remissão automática da lei eleitoral ao artigo 11, inciso 2º da Lei de Improbidade. Agora nós temos que ver em qual das circunstâncias do artigo 9 ou do artigo 10 se enquadra. E no artigo 9, nós temos aqui uma disposição muito interessante que permite que nós façamos ali, efetivamente, o enquadramento em uma perspectiva até muito mais, diria eu, pesada, sancionatoriamente falando, do que como era no artigo 11. Porque agora o artigo 11, inclusive, não permite que haja suspensão de direitos políticos. Então, é interessante que nós saiamos do artigo 11 e tentemos acoplar a imputação, efetivamente,
lá no artigo 9º ou no artigo 10. Então, a gente tem aqui algumas possibilidades que, de fato, podem ser enquadradas, como no uso dos servidores públicos, uso de bens públicos, tudo isso enquadrando-se a depender no artigo 9º ou no artigo 10. Na questão do 73, inciso 1º, inciso 2º, inciso 5º, dá para enquadrar no artigo 9º, inciso 4º. Olha só. É ato de improbidade utilizar em obra ou serviço particular, e os atos de campanha representam serviços particulares, efetivamente, ou serviços de campanha, qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades. Então, o pseudo, eu chamo de pseudo-problema, inexistência de tipificação dessas condutas vedadas no artigo 11, resolve-se muito na questão do artigo 9º, inciso 4º, que é, na perspectiva sancionatória, como eu disse, muito mais efetivo. Então, não há por que reclamar tanto desta revogação, a gente entende qual foi o propósito deles, porém, eles esqueceram aí de modificar a redação do inciso 4º e isso permite que nós possamos realmente avançar aí em imputações muito mais severas, tá bom? Vejam, ainda na tipologia dos atos de improbidade, eu queria chamar a atenção de vocês aqui para o artigo 10, na perspectiva do dano ao erário. Por quê? E aqui, principalmente na questão licitatória. Nós temos um entendimento jurisprudencial até então pacificado, no sentido de que a ausência de licitação por si só gera um dano presumido à administração pública. E isso sempre foi aplicado pelo Ministério Público de uma forma automática, não salvo exceções, em que se constatou que não realizou licitação, se constatou que fez uma dispensa indevida, se constatou que fez uma inexigibilidade indevida, imputava-se a ação de improbidade, requeria-se a condenação por ressarcimento ao erário, ainda que o serviço tivesse sido prestado, ainda que o valor de mercado fosse o cobrado. E isso era muito contestado pelos advogados na medida em que se questionava qual é o dano. E, de fato, pela simples ausência, era complicado. Você imagina, você tem uma dispensa de licitação para comprar medicamentos. E esses medicamentos são comprados sob uma alegação falsa de situação emergencial, e aí seria o vício, mas esses medicamentos são comprados dentro do valor do mercado, são entregues. Qual o dano ao erário? Nenhum dano ao erário. Você teria que requerer a condenação do gestor pela ausência da observância da regra funcional da licitação pública. Entretanto, pedia-se, ressarcimento ao erário. Sim, ressarcimento ao erário com base em quê? E ficava essa discussão, e o STJ, antes mesmo da nova lei ser aprovada, mandou afetar todos os processos que tratavam da matéria, mandou suspender a discussão até que se firme uma tese em recurso repetitivo, se há dano presumido ou se não há dano presumido nessas situações. Me parece que, com a nova lei, essa discussão vai acabar e realmente vai ser preciso que, no caso a caso, o Ministério Público demonstre o dano ao erário. E essa necessidade de demonstração do dano ao erário, ela está muito clara quando o artigo 11, parágrafo 1º, diz o seguinte, para vocês. Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva,
não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o reconhecimento sem causa das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Então, a lei já disse, muito bem, uma situação de dano erário você precisa demonstrar concretamente se tiver sido inobservado uma formalidade legal. E fazer uma dispensa de licitação calcada em uma premissa inexistente, calcada em uma situação que não comporta, é exatamente a hipótese. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo lá no Cariri, que eu acho que se enquadra perfeitamente para os cuidados que nós devemos ter daqui para frente. Certa vez eu cheguei lá no município do Crato e assumi a promotoria aqui na correspondência e tinha uma história que determinados empresários do setor farmacêutico eram doadores de campanha e amigos do prefeito de plantão e que essas farmácias deles eram contempladas com dispensas de licitação logo após a certame. Eu comecei a mexer. O vice-prefeito começou a colaborar com as investigações e prestou depoimento dizendo que o prefeito tinha compromisso de campanha com aqueles empresários, que ele dizia que quem ajudasse na campanha ia ser ajudado na gestão, que eram amigos íntimos, trouxe fotos, trouxe mensagens efetivas, demonstrando o que ele dizia. E então, eu parti para uma busca e apreensão dessas licitações, dessas dispensas inicialmente, peguei essas dispensas e fiz a seguinte análise. Isso era em 2015 ou 2014, se a memória não me falha. 2014, para ser mais preciso. E aí, eu saí nas farmácias da região, do Crato, na farmácia de Juazeiro e na farmácia de Barbalha, fazendo uma pesquisa de preço formal, mandei um ofício requisitando o preço de mercado dos produtos XYZ. Isso em 2014. Acontece que a dispensa de licitação era anterior, era de 2012, era de 2013. E o que foi a minha surpresa? 2, 3 anos depois da dispensa de licitação, nós tínhamos preços que eram 300% a 400% menores do que aqueles em 2012. Nós sabemos que a evolução financeira é exatamente ao contrário. Quanto mais anos para frente, diante da inflação, diante do encarecimento das coisas, os produtos sobem e não decaem de preço. Essa não é a regra, principalmente quando todos decaem. Então, eu fiz uma tabela comparativa, demonstrei a diferença preço a preço, e ao final tinha lá, preço efetivo pago pela administração em 2012, X reais. Preço de mercado dos produtos em 2014, 2015, X reais menos tantos mil reais. Então, ali eu tinha uma projeção objetiva, uma projeção concreta de quanto era o dano erário. E é isso que a nova lei exige. É isso que nós temos que fazer daqui para frente. Nós não podemos mais nos valer da tal tese do dano in ipsa nas hipóteses de ausência de licitação ou de contratações diretas irregulares, tá? Não cabe mais dano presumido. Isso é importantíssimo aqui para a gente ficar atento. Beleza? Muito bem. Na perspectiva do artigo 11, na violação dos princípios, nós temos como já colocado. As forças ocultas já começaram aqui a silenciar no microfone. Então, no artigo 11, muito bem. No artigo 11, nós temos diversas modificações importantes, a começar pelo estabelecimento de um rol taxativo. Esse rol taxativo
lá no livro eu defendo claramente como inconstitucional, porque permite que aquelas situações absurdas de tortura policial, de violação de domicílio, de prática do crime de corrupção passiva na modalidade de solicitar vantagem indevida, passem impunes. Então, são situações extremamente contraditórias. Você dizer que um cidadão, agente público, pode ser condenado por corrupção passiva na perspectiva criminal, mas na civil ele não pode ser condenado por improbidade, porque a violação ao princípio ela se dá de forma taxativa. Além disso, nós temos a criação de diversos requisitos específicos nos incisos que dificultam muito a condenação. Nós temos lá no inciso 3º, a perspectiva da quebra de sigilo funcional, em que agora se exige que haja um beneficiamento por informação privilegiada que coloque em risco a segurança da sociedade e do Estado. Nós temos no inciso 4º, na perspectiva da negativa da publicidade dos atos oficiais. Nós temos a questão, e aqui é importantíssimo deixar claro, até palestrei no MP de Maranhão, e fizeram essa pergunta. Olha só, diante desta redação, muita gente tem a seguinte dúvida. Artigo 11, inciso 5º. Frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros. Igor, a fraude à licitação, o direcionamento, configura ato de improbidade do artigo 11, inciso 5º. Configura. Ou seja, a simples fraude, meus amigos, independente do dano, configura, sem sombra de dúvidas. Por quê? Se eu consigo demonstrar que há dano ao erário, certo? Eu saio do artigo 11, inciso 5º, e eu venho para o artigo 10, inciso 8º, tá? Que trata da frustração da licitude do processo licitatório ou dispensa indevida, acarretando perda patrimonial efetiva, de demonstração do dano concreto. Então, fraudar licitação continua sendo ato de improbidade. A tipificação vai se dar exatamente a partir do que você tem de prova. Se você demonstra dano ao erário, você vai para o artigo 10. Se você não consegue demonstrar a chamada perda patrimonial efetiva, você vai para o artigo 11 e aí você tem sanções muito brandas, né? Porque a suspensão de direito político é importantíssima. Porém, a grande dúvida é: as contratações diretas estariam abrangidas pelo termo procedimento licitatório do artigo 11, inciso 5º? Porque, percebam, no artigo 10, inciso 8º, fala-se expressamente de dispensá-los indevidamente. E, em cima, frustrar a licitude de processo licitatório. Entretanto, uma análise exatamente comparativa demonstra que o inciso 5º do artigo 11 fala em procedimento. E o artigo 10, inciso 8º, fala de processo licitatório. No artigo 11, inciso 5º, tem-se o gênero, que aí abrange tanto as contratações diretas como as contratações ordinárias por meio de uma das modalidades licitatórias, tá certo? Então, é importante ter em conta isso. E, aliás, a doutrina administrativa licitatória segue esse entendimento de que o procedimento licitatório engloba tanto a contratação direta como as contratações por meio do processo licitatório ordinário. Tá bom? Muito bem. Ainda nas mudanças do artigo 11, a gente já falou do inciso 6º, que é da negativa da ausência de prestação de contas. Nós temos aqui, no inciso 12, uma situação que vai trazer alguns problemas práticos, também por conta do ano eleitoral. Renan, à vontade. Igor, mais uma vez eu peço desculpas a você e aos colegas se eventualmente eu estiver comprometendo a magnitude de sua exposição. Mas no caso anterior que você mencionou, que você foi protagonista,
vamos admitir, hipoteticamente, se todas as pesquisas que você fez em relação à medicação fossem todas elas semelhantes, fossem iguais, não houvesse distorção de preços, o administrador aí estaria estaria à vontade, estaria acobertado pela legislação para escolher aquela que ele melhor tivesse simpatia, ou seja, se 3 estabelecimentos de venda de medicamentos fornecem uma certa droga pelo mesmo preço, e ele optasse por esse aí que você deixou bem claro, que segundo abro aspas, a delação premiada do vice-prefeito era com quem ele tinha mais simpatia, tinha mais afinidade, porque o ajudou a eleger e tinha promessas futuras. Mas, enfim, se todos os preços fossem uniformes, o administrador poderia optar por qualquer um deles? Perfeito, excelente. Veja, as contratações diretas, nós vamos falar delas amanhã, elas têm um regime jurídico próprio, entretanto, ele não é 100% vinculado. As contratações diretas possuem hipóteses em que o gestor tem discricionalidade regrada, mitigada. E, se suponhamos, lá se alegava situação de emergência. Suponhamos que nós estivéssemos diante de uma situação de emergência e tivéssemos essa situação que você colocou, em que haveria uma concorrência paritária de mercado e o gestor não tivesse qualquer vício determinante para a sua escolha, aí estaria no campo do seu juízo discricionário. Porque se não há desvio de finalidade e se são atendidas os pressupostos da contratação direta, não dá para acoimar de ilícito ou ímprobo esse tipo de contratação. É por isso que, no novo regime das contratações diretas, no regime geral que a nova lei traz, lá está dito que o gestor deve apresentar na justificativa da contratação direta a compatibilidade do preço pago com o preço do mercado, ou seja, a administração tem que fazer a pesquisa própria. A administração tem que justificar por que escolheu A, B ou C. Então, no seu caso, ele iria dizer, tem uma situação de emergência de coronavírus, e tenho aqui, em tese, 2, 3 empresas que fornecem medicamento, fornecem vacina, fornecem qualquer coisa que é cientificamente comprovado como eficaz para combater essa doença. Tenho essas empresas cobrando o mesmo preço. E aí ele vai dizer, vou escolher a empresa X porque ela tem um prazo de entrega menor. Vou escolher a empresa Y porque ela tem mais anos de mercado e não responde a nenhuma ação. Ou seja, ele, dentro do juízo discricionário dele, ainda que seja discricionário, ele tem que dizer por que está escolhendo A, B ou C. Quando ele escolhe A, B ou C e fundamenta isso, permite um maior controle. Porém, o controle da escolha meritória, se não for viciado, não tem aí, no meu sentido, nenhum problema. Tá bom? Cleiton, à vontade, amigo. Obrigado, Igor, pelo esclarecimento. Boa tarde, amigos. Igor, eu não sei se fiz uma interpretação correta desse parágrafo 1º do artigo 10. Eu tinha entendido mais ou menos dessa forma. Por exemplo, a questão da doação, doar a pessoa física ou jurídica, bens, por exemplo, um imóvel do município, sem observância das formalidades legais. Eu fiz uma ação de improbidade contra um prefeito aqui do Crato, justamente por conta disso. Doou sem dispensa de licitação, sem observância das formalidades legais. E ele disse que não houve dano ao erário, porque, posteriormente, o município reverteu o bem doado ao patrimônio público. Então, se o bem voltou para o seu patrimônio, não houve um efetivo dano ao erário. E aí eu entendi o seguinte, que pelo parágrafo 1º, ele não haverá imposição de ressarcimento, mas que ele pode ser condenado nas demais sanções do artigo 12, porque, efetivamente, ele praticou o ato de improbidade previsto no artigo 10. É essa a interpretação correta? Ou, não havendo prejuízo, não há que se falar mais no tipo da improbidade? Não, tudo bem. A sua análise está perfeita. A lei exclui da
condenação a sanção de ressarcimento. Ela não descaracteriza o ato de improbidade administrativa. Até porque há também jurisprudência consolidada anterior à lei, no sentido de que o ressarcimento ao erário espontâneo, posterior à prática do ato, não tem o condão de excluir a ação e não tem a possibilidade de impedir a condenação. Isso daí é tranquilo, sempre se decidiu nesse sentido, porque muitas vezes, né, acontecia exatamente isso. A gente descobre o ato, e aí instaura um inquérito civil, ajuiza a ação de improbidade, e o bonitão vem lá depois e diz: não, doutor, eu já fiz o ressarcimento ao erário, eu já trouxe aqui a recomposição, não há dano, então vamos arquivar. Negativo. A ação continua, porque o ressarcimento é apenas uma hipótese. Isso aconteceu, foi também muito interessante, lá em Santana do Acaraú comigo, que eu cheguei, fiz uma diligência numa carreata e peguei lá o posto que fornecia combustível para o município, custeando lá os vales combustíveis. Apreendi todos os vales distribuídos para os eleitores, e quando foi na segunda-feira, o prefeito aparece na minha sala com um cheque e uma GRU, dizendo: ó, está aqui, doutor. Ó, isso aqui aconteceu na minha revelia, eu não sabia, mas mesmo assim, eu já fiz o ressarcimento ao erário. Tem como o senhor arquivar o procedimento? Eu disse: tem não. Porque o ressarcimento ao erário é apenas uma das sanções. Aliás, o mesmo STJ diz que não pode haver punição somente por ressarcimento ao erário. Há um piso sancionatório mínimo, é sempre ressarcimento ao erário, mais uma das sanções da lei de improbidade. Então, neste seu caso, a lei está autorizando que o juiz aplique quaisquer das outras sanções, isolada ou cumulativamente, dispensando o ressarcimento. Mas é tão somente isso. E, aliás, essa hipótese que você falou é interessante, que é outra possibilidade de subsunção da infração eleitoral, por exemplo, do artigo 73, parágrafo 10, que proíbe a administração pública de realizar qualquer tipo de doação gratuita em ano eleitoral, e a doação de terreno também entra nessa hipótese, como ato de improbidade, que antes ia para o 11 e agora vai para o artigo 10. Tá bom? Então, ficou ótimo aí a sua colocação também. Beleza? Vocês ficou claro? Obrigado, ficou claro. Beleza. Então, aqui no artigo 11, meus amigos, falava eu que nós temos uma novidade que vai dar muita dor de cabeça, certamente, na prática. Vou colocar aqui para vocês. É o artigo 11, inciso 12. Trata do vício da publicidade oficial. Diz lá o inciso 12. Praticar no âmbito da administração pública e com recursos do erário ato de publicidade que contrarie o disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. Ou seja, positivou-se algo que já acontecia tranquilamente, que o descumprimento do dever de impessoalidade na publicidade institucional é ato de improbidade. Entretanto, o legislador aqui foi muito esperto e disse o seguinte: violar o 37, parágrafo 1º, só vai ser ato de improbidade se isso acontecer com recursos do erário. E por que ele colocou isso? Porque havia decisões do STJ já reconhecendo a possibilidade de condenação em improbidade quando os recursos fossem privados. E isso, meus amigos, se dá diante do fenômeno das redes sociais. Percebam que não é só o presidente da República, né, que é muito forte nas redes sociais, que as usa para promoção ou divulgação dos atos institucionais. O governador do estado do Ceará faz frequentemente lives comunicando as providências administrativas que fez. Aliás, todos os gestores praticamente fazem. O antigo prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, fazia na mesma intensidade do que o atual prefeito.
Mas nós vemos, de fato, que os gestores hoje usam as suas redes sociais, Instagram, Facebook, para, muitas vezes, antecipar os atos oficiais por meio, né, da publicidade institucional. E, diante disso, que é um fenômeno mundial, na Suprema Corte Americana isso foi debatido na questão do Donald Trump e teve seguimento. No STF, há um mandado de segurança contra o atual presidente da República que bloqueou determinado usuário, foi do Instagram, foi do Twitter, e já tem 3 ou 4 votos no sentido da impossibilidade, porque a rede, como o nome diz, é rede social privada. A partir do momento em que o gestor público usa aquele mecanismo de interação privada para dele fazer uma das ferramentas oficiosas de comunicação institucional, ele tira o regime de direito privado e permite uma transmutação para o regime público. E ele não pode, portanto, restringir o acesso das pessoas se ele usa aquele canal como forma alternativa de comunicação dos atos oficiais. E dentro dessa lógica, havia as condenações por ato de improbidade administrativa, quando o gestor utilizava as redes sociais como extensão da mídia pública. Agora a lei diz, precisa ter o recurso público. E aí, fenômeno que acontece muito no ano eleitoral, aconteceu muito na época da pandemia da Covid, nas eleições de 2020, foi: todo mundo saía fazendo entrega de álcool em gel, entrega de máscara, entrega de cesta básica e tal, dentro da gestão administrativa. Fazia lá a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Ação Social, e faziam as ações legítimas, ordinárias, porém, com a superexposição do gestor, já violando o 37, parágrafo 1º, e os bonitos, os gestores, para capitalizarem isso eleitoralmente de forma sórdida, replicavam, repostavam ou usavam as mesmas fotos da mídia pública na sua mídia privada. Se isso acontecer, claramente vai ser possível que nós enquadremos, sim, ainda como atos de improbidade. Porque ele usou recursos do erário, porque a foto foi usada por meio de um servidor que recebe do erário público. Ela foi editada, o texto foi feito por alguém do serviço público. Então, se nós conseguirmos demonstrar esta coincidência do meio empregado, há recurso do erário e há a possibilidade de condenação. Igor, não há coincidência de material produzido. Bem, a priori, não vai poder enquadrar como ato de improbidade. Porém, aí, mais uma vez, né, como falei de manhã, a importância do procedimento investigatório. Porque no procedimento investigatório, você pode descobrir que quem fez aquele post diferente do público foi o mesmo servidor da comunicação social, que você se utilizou da foto, né, que foi tirada da câmera do órgão público. Então, isso vai depender da instrução investigativa e a gente tem que ficar atento a isso, tá bom? Mas, fora isso, vai dar para enquadrar como improbidade e sempre lembrar, a violação ao 37, parágrafo 1º, num contexto de promoção eleitoral, configura abuso de autoridade, segundo o artigo 74 da Lei 9.504 de 97, tá certo? Mas, Igor, o prefeito, ele vem fazendo efetivamente ali uso de uma publicidade paga com recurso privado, mas focando na sua imagem, porém, isso é diferente da publicidade institucional. Isso é improbidade? Não, isso não é improbidade. Como que eu posso combater isso em uma perspectiva ampla, na tutela da lisura eleitoral? Aí vai ser exatamente na prevenção do abuso do poder econômico, porque a legislação eleitoral veda que haja qualquer tipo de contratação e de gasto público em período pré-eleitoral, antes da escolha dos candidatos e antes mesmo da emissão do CNPJ respectivo para a contabilidade
eleitoral. Então, aí a gente sai da tutela da probidade e vai para a tutela eleitoral, tá bom? A gente vai dar uma passada nisso amanhã, se der tempo. Beleza. Muito bem. Ainda na caracterização dos atos de improbidade, a gente precisa ficar atento aqui a 3 detalhes finais. O primeiro deles está no artigo 11, parágrafo 3º. Olha só o que diz. O artigo 11, parágrafo 3º, fala que o enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas. Essa disposição não veio à toa. E por que não veio à toa? Nós sempre tivemos um entendimento relativamente tranquilo de que os atos de improbidade poderiam ser assim qualificados, fossem os atos praticados no exercício da função pública, como diz ele agora para o terceiro, fossem eles praticados em decorrência da função pública, chamados atos próter officio. E isso, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, é tranquilo. Eu posso praticar um crime de abuso de autoridade por um ato praticado no exercício da minha função e um ato praticado, ainda que na vida privada, mas em decorrente das facilidades administrativas ou funcionais decorrentes do meu posto de trabalho. O que a lei quis fazer aí foi dizer, agora só vai ser ato de improbidade os atos estritamente funcionais. Os atos próprio ofício estão excluídos, a priori, da incidência da lei de improbidade administrativa. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Eu, particularmente, contesto e discordo muito, mas acho que, dentro do princípio da legalidade estrita do direito administrativo sancionador, fica difícil agora enquadrar algumas situações como improbidade. E aí eu tenho usado o seguinte exemplo para demonstrar o absurdo dessa disposição. Imagine que eu sou secretário municipal, né? Deus do livre, mas imaginemos hipoteticamente falando que eu sou secretário municipal de uma determinada entidade pública. E aí, o prefeito chega para mim na sexta-feira, às 17 horas, se reúne comigo e diz, Igor, cara, eu vou ter que te tirar, eu estou fazendo os ajustes aqui para o ano eleitoral e eu tenho que comportar alguns interesses, muito obrigado e tal. E eu digo, tá bom, eu compreendo, mas deixa para divulgar isso aí só na segunda-feira, que eu vou viajar, e você divulga, eu estou fora da cidade, e evita aí desgaste para mim. E beleza, ficamos acordados assim. Ele assina meu ato de exoneração, eu dou o recebido e, portanto, saio já como ex-secretário da pasta. Acontece que no sábado de manhã, eu indignado, volto à secretaria, e aí o porteiro me tem ainda como secretário, efetivamente. Ele me deixava entrar e eu digo, estou vindo aqui buscar o veículo, que eu vou pegar uns equipamentos para manutenção e tal. E eu pego 5 laptops Mac, pego os celulares iPhone que estão lá, que são para ser utilizados no dia a dia, boto no carro da prefeitura, saio, taco fogo em todos, taco fogo no carro, indignado, revoltado. E a interpretação literal desse artigo 11, parágrafo 3º, é a seguinte: eu não pratiquei ato de improbidade, porque eu não estava no exercício da minha função, eu já não era mais secretário, mas eu me vali das facilidades de uma função pública. Eu ainda era tido, supostamente, como secretário municipal. Portanto, eu defendo que a interpretação que nós vamos dar, né, ao termo no exercício da função, ela tem que ser bem ampla. Tem que ser exatamente no sentido do estrito exercício ou na prática de atos que
alegue prerrogativas, facilidades inerentes àquela função pública que eu aparentemente ostento, sob pena de atos dessa natureza que eu citei, darem ensejo apenas e tão somente a possibilidade de uma ação de ressarcimento ao erário. E vejam a loucura. Uma ação de ressarcimento ao erário submetida a prazo prescricional ordinário do Código Civil de 3 anos. Porque, se não é ato de improbidade, não está na regra da repercussão geral de que esse ressarcimento é imprescritível. Imagine que eu sou aliado do prefeito, como é efetivamente, digo, ó, não vai me processar, não. Tu deixa se prescrever. Deixa passar o prazo. E acabou. Ele deixa passar o prazo, eu não posso ter nenhuma sanção. E mais, o prefeito que não ajuizou a ação deliberadamente para me processar, a priori, não pode aí ser processado por improbidade, porque ele tinha o dever de ofício de agir, mas o artigo 11, inciso 2, foi revogado, né, pessoal? A gente pode, aí, a depender das provas, efetivamente, enquadrar aqui no artigo 10, inciso 10, que é quando ele age ilicitamente na conservação do patrimônio público. Mas aí a gente cai em outro problema. O artigo 10, inciso 10, diz que a improbidade agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como diz respeito à conservação do patrimônio. Só que aqui a hipótese não seria de conservação, mas seria de restituição, de ressarcimento. E como é direito administrativo sancionador, não pode existir analogia em malam partem. Conservação é um termo que remete à adoção de práticas preventivas e não repressivas. Então, vejam como a coisa ganha dimensões surreais. Um conchavo para não ajuizar uma ação de ressarcimento permite a impunidade daquele que dolosamente, valendo-se de prerrogativas funcionais supostamente existentes, e gera a impunidade também daquele que concordou em não adotar providências para fins do ressarcimento ao erário. Então, nós teríamos aí somente a perspectiva criminal. E aí surge a dúvida. É o crime que esse cara está tipo? Crime de furto? Bem, se ele não é funcionário público, ou ele é funcionário público? Ou dá para fazer analogia? Não dá. Vai ser peculiar? Vai ser furto? Vai ser dano? Então, vejam que toda essa lógica traz um problema muito grande. Tá bom? Então, atenção, essa é a primeira questão final que eu queria tratar com vocês sobre a caracterização dos atos de improbidade. A segunda é o seguinte, é a tal da lesividade relevante. Veja, a nova lei de improbidade, na perspectiva dos atos que violam os princípios da administração pública, ela exige para o sancionamento que se demonstre a lesividade relevante. Isso está no artigo 11, parágrafo 4º. Olha só. Os atos de improbidade que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Muito bem. Lesividade relevante, para quem conhece um pouco da dogmática penal, e eu não conheço muito, mas sou um curioso, nos remete efetivamente a princípio da insignificância. E aí nós temos algumas situações complicadas, porque um ato que viola, vamos pensar aqui numa prevaricação, vamos pensar aqui numa prevaricação voltada efetivamente para um dano diminuto na perspectiva financeira. Esse ato, ele não poderia ter o princípio da insignificância aplicado, porque a súmula 599 do STJ inadmite
insignificância nos crimes contra a administração pública, mas a depender do caso e do conceito de lesividade relevante, nós poderíamos dar ensejo à aplicação de insignificância. E quando se analisa os fundamentos da edição da súmula 599 do STJ, você percebe claramente que a Corte chega à conclusão óbvia de que não há meia lesão à moralidade. Ou um ato é moral, ou um ato é imoral. Não existe ato meio moral. E o conceito de lesividade relevante abre margem para esse tipo de discussão. Abre margem, portanto, para uma tutela inefetiva e frágil da probidade administrativa. E qual o critério que nós devemos utilizar? Ora, à luz da súmula 599, certamente não é o critério pecuniário. Então, a análise econômica daquela questão não está em jogo, também porque o próprio dispositivo na parte final diz que independe da produção de danos ao erário ou de enriquecimento ilícito. Não é também o aspecto quantitativo. A prática de um ato de nepotismo. É só um. Olha, doutor, meu cliente passou 8 anos como prefeito. Ele praticou um ato de nepotismo. É muito pouco, não a quantidade, não há reiteração, etc. Isso não interessa. Então, esse termo lesividade relevante, ele deve ser tido como inconstitucional nessa perspectiva de proteção deficiente à probidade administrativa e não se pode admitir insignificância. Muito bem. Mas nós temos também outra exposição extremamente perigosa, que é o artigo 12, parágrafo 5º. O artigo 12, parágrafo 5º, traz uma possibilidade de limitação punitiva, porque percebam, o 11, parágrafo 4º, ele traz uma exclusão punitiva. No caso específico da violação aos princípios, eu tenho que demonstrar lesividade relevante. Se não tiver lesividade relevante, eu posso imunizar um indivíduo. No artigo 12, parágrafo 5º, eu tenho uma regra que vale para todos os atos de improbidade. E é uma regra que tenta impor uma limitação punitiva a priori. O que é que diz lá? Nos casos de atos de menor ofensa, e aí menor ofensa é mais uma vez um conceito aberto, indeterminado, sem conceituação pela lei. No caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados pela lei, a sanção limitar-se-á à aplicação de multa sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos, quando for o caso, nos termos do caput deste artigo. É aquilo que eu disse no começo. Querem aproximar a improbidade do crime? Vamos aproximar. Mas vamos aproximar em toda a perspectiva e não somente em uma. E aqui temos alguns argumentos que deixam uma dúvida no ar. No campo criminal, é possível tarifação de penas de forma abstrata e prévia? Eu não tenho a menor dúvida que não. Se, por exemplo, fosse introduzida uma modificação no Código Penal para dizer que o crime de furto no valor de até tantos reais, ou o crime de furto, abre aspas, no caso de atos de menor ofensa, teria a pena sempre de 3 meses de reclusão. Isso certamente seria inconstitucional, porque o princípio da individualização da pena veda tarifação abstrata de penas. E não é para aplicar os princípios do direito administrativo sancionador? Então, um dos princípios constitucionais punitivos é a da individualização da pena, que veda tarifação objetiva de penas. E mais, a Constituição Federal, que traz o piso sancionatório mínimo, não autoriza tarifação de penas.
ela já diz quais são as sanções cabíveis. E vejam aqui outra coisa extremamente deficitária desse dispositivo. Menor ofensa aos bens jurídicos. A menor ofensa aos bens jurídicos, ela não pode levar em conta, não é objetivamente mensurável, isso traz prejuízos claros à defesa da probidade. Porque pensem que desviar 10 mil reais em... Eu esqueci o nome da cidade, que é lá de Barbalho, a cidade mais triste que eu conheci na minha vida. E alguém cairia aí, me lembra? Cidade bem pequenininha, tem do lado de Barbalho. Cidade minúscula, esgoto a céu aberto. Nossa, uma tragédia. Abaiara. Pensem que desviar 10 mil reais no município de Abaiara é diferente de desviar 10 mil reais no município de São Paulo, diante do impacto financeiro e da repercussão. Aí a pessoa vai dizer, Igor, 10 mil reais no município de São Paulo nem ajuiza a execução fiscal. Nem cobra, porque não vale a pena. Então, dá para dizer que existe uma menor ofensa. Já em Abaiara, a situação seria diferente. E aí a gente volta para a intangibilidade do bem jurídico. O bem jurídico, o princípio da moralidade, aqui nós estamos falando em relação aos princípios, eles não admitem esta mensuração econômica. E na perspectiva patrimonial, da mesma forma, pela súmula 599 do STJ. Então, também este dispositivo deve ser tido como inconstitucional pela questão principiológica penal, né, da vedação, a tarifação da pena e a luz do princípio da individualização da pena, e também da questão da proteção deficiente. Beleza? Então, essa parte material, para mim, o que mais interessa é isso. Vamos aqui a algumas questões processuais que eu acho importante nós falarmos. A primeira delas, quero falar sobre a independência das instâncias. Tá? Veja bem, nós sabemos que as instâncias que apuram os ilícitos são independentes, nós aprendemos lá que o Código Civil, no artigo 935, que o Código de Processo Civil, que o Código de Processo Penal, trata do efeito da coisa julgada no âmbito do campo civil. E aprendemos que somente quando há negativa de autoria e inexistência material do fato imputado, há formação de coisa julgada no campo civil. Muito bem. Isso vale para tudo, sempre valeu para a improbidade. Entretanto, o legislador, sabiamente, trouxe aqui algumas disposições que são inconstitucionais na perspectiva material e na perspectiva formal. A primeira delas está no artigo 21, parágrafo 3º. O artigo 21, parágrafo 3º, que sendo muito alegado pelos advogados, é o seguinte: sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade, quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria. Aqui só uma observação clara e objetiva. Efetivamente, que dentro do comando de sentenças civis e penais está implícita a categoria de sentenças transitadas em julgados. Porque tem advogados argumentando, meu cliente foi absolvido pelo juiz de primeiro grau criminal e, portanto, quer o trancamento da ação de improbidade. Isso não se aplica, a jurisprudência sempre foi tranquila e aqui não há por que ser diferente. Porém, a maior tragédia vem do 21, parágrafo 4º, e aqui nós já temos até decisões. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem 2 decisões já aplicando esse dispositivo, que é esdrúxulo, inconstitucional e tosco. Veja, o que ele diz? A absolvição criminal em ação que disputa os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta lei,
havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no artigo 386 do Código de Processo Penal. Percebam aqui um detalhe importantíssimo. Nós sabemos que o juízo de coisa julgada criminal sobre o civil é somente na negativa de autoria e inexistência do fato. A redação tal qual está posta diz que qualquer absolvição por decisão colegiada não transitada, né, em julgado, gera o efeito de comunicação para a improbidade. Então, imagine que eu pratiquei o fato X, ajuizou-se a ação de improbidade e a ação penal. A ação de improbidade, julgada procedente em primeiro grau, julgada procedente no criminal, ambos com recurso para o Tribunal de Justiça, o TJ confirma a sentença condenatória e aqui no crime demora mais. A matéria sobe com recurso especial, recurso extraordinário no STJ, e o STJ mantém o acórdão condenatório. E a questão sobe para o Supremo Tribunal Federal. Depois disso, o Tribunal de Justiça resolve julgar a ação penal. E pelo decurso do tempo, julga a ação extinta pela prescrição. Percebam que uma sentença meramente terminativa processual de um Tribunal de Justiça opera efeito de trancamento automático e determina o que o Supremo Tribunal Federal vai fazer. O STF está obrigado a cumprir uma decisão do Tribunal de Justiça por força de uma decisão meramente terminativa. Isso gera, logicamente, uma subversão no sistema recursal brasileiro, porque permite que instâncias inferiores determinem o que uma instância superior vai fazer. Mas não para por aí. A maior e principal inconstitucionalidade desse dispositivo está por força do artigo 14, parágrafo 9 da Constituição. Nós sabemos que, por força desse comando constitucional, somente lei complementar pode tratar sobre a criação e extinção das hipóteses de inelegibilidade. E aqui nós temos a seguinte situação. Imagine esse exemplo que eu dei. O indivíduo, após ser condenado no Tribunal de Justiça, estaria inelegível, fosse o caso de enriquecimento ilícito e dano agravado. Muito bem. A decisão do TJ terminativa teria o condão de impedir o trâmite do recurso especial, do recurso extraordinário, e faria desaparecer a inelegibilidade decorrente da condenação na improbidade em órgão colegiado. Ora, se só lei complementar pode criar hipótese de inelegibilidade, por força do princípio do paralelismo das formas, somente lei complementar pode extinguir ou modificar as hipóteses de inelegibilidade. Como a Lei 14.230 é uma lei ordinária, ela não pode, portanto, gerar efeitos nesse tocante, e ela é formalmente inconstitucional nesse ponto. Parece que não há dúvidas disso. Mas, como eu disse, há duas decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo seguindo esta linha. E, certamente, vários colegas vão ser instados a se manifestar sobre isso, principalmente, aí, muitas vezes, os procuradores de justiça, veja aqui a doutora Maria Neves, um abraço para a senhora, doutora, trabalha na área civil, então, esse é um ponto que, efetivamente, os procuradores de justiça têm que ficar atentos e arguir ali, ou interpretação conforme a Constituição, ou mesmo ali a declaração incidental de inconstitucionalidade à luz da cláusula da reserva de plenário do Tribunal de Justiça respectivo. Beleza? Então, eu começo a parte processual com isso. Esses dois dispositivos, principalmente o 21 parágrafo 4, são claramente inconstitucionais e precisam aí ficar na nossa cabeça. Muito bem. Nós temos também ainda no campo processual Nós temos ainda no campo processual a ratificação, já outrora existente, de que as sanções só se operam
após o trânsito em julgado. Isso daí não gera nenhuma novidade, entretanto, temos uma situação que é extremamente inusitada. A partir do momento em que a lei diz que as sanções só são aplicadas após o trânsito em julgado, no tocante à suspensão dos direitos políticos, ela se dá com a contagem retroativa. De modo que há uma clara tentativa de equiparação entre os prazos da suspensão de direitos políticos e da sanção da inelegibilidade. Olha só. A lei no artigo 12, parágrafo 10, diz o seguinte: para efeitos da contagem do prazo da sanção de suspensão de direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. O legislador diz: todas as sanções só podem ser executadas após o trânsito em julgado. O indivíduo é condenado por decisão colegiada e surge, portanto, a inelegibilidade. Ele passa ali os 8 anos inelegíveis, enquanto continua recorrendo, tentando reverter ali a sua situação processual, não consegue. E quando não consegue, e transita em julgado a ação, em que haveria o começo da sanção de suspensão de direitos políticos, porque suspensão de direitos políticos e inelegibilidade são conceitos distintos, a lei, muito espertamente, diz, esse prazo aqui da sanção de suspensão, ele vai ser contado retroativamente. E aí eu fico a me perguntar, e se tiverem sido praticados atos por esse indivíduo que reclamam o exercício dos direitos políticos, como vai ficar? Porque se retroage, você vai anular os atos que esse cara praticou? Não. Isso claramente é uma tentativa de equiparação dos prazos, isso é claramente uma tentativa de retirada dos efeitos da sanção de suspensão de direitos políticos. Aquela história, você dá com a mão e tira com a outra. Você sanciona, mas você cria uma exceção que, na verdade, aniquila a regra. Então, isso é claramente inconstitucional, porque, no frigir dos ovos, o que ele faz é igualar, equiparar sanção de suspensão de direitos políticos com inelegibilidade. E o Supremo já disse que esses institutos não são a mesma coisa e, portanto, devem ter prazos distintos e não há qualquer inconstitucionalidade nisso. Isso já foi objeto de controle concentrado e, portanto, o legislador tentou aí fazer um atalhamento punitivo muito claro. Muito bem. Percebam aqui que o caminho é difícil e o caminho continua e fica pior, independente disso. Na questão da reparação ao erário, nós temos o que eu chamo de a instituição do direito ao calote. A lei, imoralmente, cria diversas blindagens patrimoniais aos acusados por atos de improbidade administrativa. Nós temos, por exemplo, a situação em que a lei veda objetivamente que haja indisponibilidade patrimonial quando o valor do dano ao erário seja de até 40 salários mínimos. Então, eu fico a me perguntar, qual é o critério, qual é a lógica constitucional que autoriza uma disposição dessa em que o juiz está proibido, meus amigos? Não é nem facultado, não é nem assim analisado as circunstâncias, não é assim considerando a sobrevivência. Não. Ele diz, juiz, se o promotor trouxer para ti uma situação que gera dano de até 40 salários mínimos, beleza, você recebe. Beatriz, seu microfone está ligado. Você pode receber a ação de improbidade
você mande citar, mas você não indisponibilize o patrimônio dele, tá bom? Porque você está proibido. Isso vai de encontro ao 37, parágrafo 4º, e ao 37, parágrafo 5º, que impõe o ressarcimento ao erário como consequência obrigatória e automática da ação de improbidade. Isso vai... Beatriz, seu microfone está saindo direto. Entendeu? Isso viola também a Convenção de Mérida, que traz o princípio da reparação integral do dano como uma perspectiva a ser observada pelos Estados-partes. O Brasil é um Estado-parte subscritor da Convenção de Mérida, nós já vimos isso. Então, não há como você ter como válido isso. E os promotores, ao ajuizar as ações de improbidade ou as tutelas de urgência antecedentes, devem arguir a inconstitucionalidade e a inconvencionalidade desse artigo 16, parágrafo 13, e requerer, sim, independente de qual seja o valor, a indisponibilidade patrimonial. Eu me lembro aqui, vários casos que a gente pega, né? Pegava antigamente, hoje a coisa está mais sofisticada, mas pegava o dinheiro saindo literalmente da conta pública para a conta do gestor, para a conta da mulher do gestor, e imagine que eu só conseguisse demonstrar um desvio de 39 mil, de 40 mil abaixo do salário mínimo. O juiz, vendo aquele, tendo a prova, tendo o extrato bancário da transferência, né, de valores da conta pública à conta privada, ele tinha que ser um mero espectador. Daí faz o menor sentido, demonstra de fato qual o propósito dessa lei. E essas situações é que são as boas para a gente tentar convencer o judiciário do abuso legislativo que houve aí. Mas a parte processual começa com esse absurdo e tem outros. A segunda situação que eu destaco é a necessidade, como regra geral, do contraditório prévio. A lei, contrariando a tese de recurso repetitivo do STJ, diz que daqui para frente não pode haver perigo mora presumido. É preciso que o Ministério Público demonstre atos concretos que indiquem a necessidade da providência cautelar de indisponibilidade patrimonial. E aí você frustra efetivamente a medida. Porque se o indivíduo pratica o ato concreto, é claro que isso já estava autorizado como uma espécie de estado de execução. Mas a tutela do patrimônio exige que você pegue de surpresa. Aliás, a surpresa é um fenômeno importantíssimo na questão da efetividade. Então, 16, parágrafo 3º e parágrafo 4º diz exatamente isso. Olha só. Pedido de disponibilidade de bens a que se refere o caput apenas será deferido mediante a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial, com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 dias. E aí o parágrafo 4 diz, contrariando, né, a decisão de recurso efetivo do STJ, que a indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida. E aí, aqui, realmente, nós temos que ver o que o STJ vai dizer. Nós temos já algumas manifestações públicas de ministros, cito aqui, como, por exemplo, o ministro Herman Vasconcelos Benjamin, que é conhecido como muito linha dura, principalmente na questão da improbidade do direito ambiental, e ele trucida mesmo a nova lei de improbidade e traz até argumentos que eu não vi em livro nenhum. Ele fala, inclusive, que a lei ela padece de vícios constitucionais, convencionais e até regimentais.
porque diversos parlamentares que votaram, sejam senadores, sejam deputados federais, respondem a ações de improbidade e têm interesse no afrouxamento da legislação. E isso, à luz do regimento interno da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, gera uma situação de impedimento para a votação. Então, é mais um elemento que poderia ser aí, agregado às manifestações de inconstitucionalidade e inconvencionalidade. Beleza? Muito bem. O parágrafo 5º também traz uma outra situação importante na perspectiva prática processual. É o seguinte: se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito. Sempre houve o entendimento no STJ de que a responsabilidade pelo dano ao erário, pela condenação efetiva, ela se dava de maneira solidária. E esta solidariedade persistia até o fim da instrução probatória ou até a liquidação do dano ocorrido. Posteriormente, a jurisprudência evoluiu para dizer que, de fato, a indisponibilidade patrimonial deveria atingir, na perspectiva da solidariedade, tanto o dano ao erário como o valor da multa civil. Isso, inclusive, decidido em 2021, antes da Lei 14.230. Porém, agora a lei tenta trazer um teto da indisponibilidade, que é exatamente o dano ao erário ou o enriquecimento ilícito. Então, de acordo com o 16, parágrafo 5º, você não pode requerer ali a inclusão do valor de multa civil, de dano moral coletivo, etc. Contrariando, mais uma vez, jurisprudência, né, consolidada do STJ. Nós temos que arguir também a inconstitucionalidade e a inconvencionalidade disso, na perspectiva do princípio da reparação integral do dano e na própria perspectiva do princípio republicano, que, enquanto todo aquele que pratica o ato ilícito deve sofrer a totalidade das sanções e não somente uma parte delas. A lei também diz que o valor da indisponibilidade pode ser substituído por caução idônea, e aí não tem muita dificuldade, não gera qualquer prejuízo. A lei, meus amigos e minhas amigas, traz aqui uma nova ordem de indisponibilidade claramente inconstitucional. 16, parágrafo 11, diz o seguinte: a ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos, e apenas na inexistência desses, o bloqueio de contas bancárias, de forma a assegurar a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo. O Código de Processo Civil, que trata das dívidas civis ordinárias entre os particulares, ou seja, o cheque sem fundo, o título executivo e judicial de uma dívida comum, uma ação monitória, todas elas colocam o dinheiro como a primeira opção para indisponibilidade patrimonial, porque, de fato, é o que tem maior liquidez, é o que é mais fácil de se garantir. E agora nós temos esta situação anômala, esdrúxula, que a Constituição manda garantir o ressarcimento horário, que a Constituição coloca como prioridade a recomposição do patrimônio público, mas a lei, que trata da improbidade, diz: ó, o dinheiro é a última hipótese. E mesmo sendo a última hipótese, você, viu, juiz, tem que verificar se isso não vai trazer prejuízo à subsistência do acusado ou à continuidade da empresa. Mais ou menos naquele discurso falacioso
nós já ouvimos, inclusive em tribunais superiores, de que combater a corrupção gera prejuízo para o país, combater a corrupção gera desemprego, aquela ladainha toda, né? Essa ladainha que a gente escuta por aí convence os incautos, convence os que têm interesses nessas questões de corrupção e convence também aqueles que não têm ciência, pelo menos histórica, do combate à corrupção internacional. Esse discurso, meus amigos, foi muito usado na África, por exemplo, na década de 60, década de 50, a partir da teoria da Gramsci, em que se dizia que a corrupção era importante para o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos. Ela gerava dinheiro circulando, porque ela gerava efetivamente ali geração de renda, demanda por consumo, pagamento de impostos, e isso trazia capital para o Estado. Esse discurso de que combater a corrupção traz danos a um determinado país, ele não está superado na história econômica, na história legislativa, na história sociológica do combate à corrupção há muito tempo. Isso daí só convence quem quer ser convencido. Então, combater a corrupção nunca vai ser ruim só para quem dela se beneficia, e a gente, como o chefe, não pode entrar nessa ladainha que combater a corrupção gera desemprego. Pode até gerar, e tem que gerar mesmo. A pessoa jurídica que é beneficiária, estimula, fomenta e articula atos de corrupção deve sofrer todas as sanções legais. Mas o desemprego, sempre tem a segunda colocada, a terceira colocada no mercado que vai assumir o lugar da primeira e, portanto, vai absorver a mão de obra que eventualmente a outra colocar para fora. Isso é básico, elementar, economia. Não precisa fazer nem faculdade para saber disso. Então, esse dispositivo é um absurdo, né? Nós temos também que requerer bloqueio financeiro, patrimonial, arguindo a inconstitucionalidade disso, exatamente na perspectiva do princípio da reparação integral do dano e da própria proporcionalidade. Muito bem. Mas não para por aí não, viu? A gente ainda tem que continuar aqui a analisar a questão do artigo 16. Percebam que, incorporando a lógica já também em tese de recurso repetitivo, a lei no artigo 16, parágrafo 9, diz que, da medida que defere ou que indefere a decisão, cabe recurso de agravo do instrumento, que também tem muita dificuldade, e para a decretação da indisponibilidade patrimonial, quando se tratar de pessoa jurídica, é preciso fazer um incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos termos aí do CPC do Código Civil. Aqui, na questão da indisponibilidade, eu queria também chamar a atenção para uma argumentação que pode ser importante para demonstrar a contradição. É o seguinte: pouca gente conhece, mas existe um decreto-lei, o decreto-lei, vou botar aqui, decreto-lei 32, 40, 41, que trata da possibilidade de indisponibilidade patrimonial no campo criminal, no caso de dano ao erário. E esse decreto-lei, que reiteradamente é assimilado pelo Superior Tribunal de Justiça como recepcionado pela ordem constitucional vigente, ele autoriza indisponibilidade patrimonial sem oitiva prévia, ele autoriza indisponibilidade patrimonial em qualquer valor, ele autoriza indisponibilidade patrimonial dos bens adquiridos antes da prática do ato corrupto ou posteriormente ao ato corrupto. Esse decreto-lei autoriza, inclusive, a indisponibilidade de bens de pessoas jurídicas da qual o indivíduo seja praticado. Esse decreto-lei autoriza a indisponibilidade patrimonial de bem de família. Esse decreto-lei autoriza a indisponibilidade patrimonial com base em perigo em mora presumido a partir da necessidade de recomposição do erário. Então, quando nós trazemos
a questão criminal, nós demonstramos que há, portanto, uma proteção deficiente no campo civil que é vedada. Então, é importante fazer exatamente esta comparação aí também para chamar a atenção. Muito bem. Nós sabemos que, daqui para frente, a legitimidade para o ajuizamento da ação de improbidade é exclusiva do Ministério Público. Eu, particularmente, tenho algumas restrições a isso. Eu sou muito refratário a monopólios institucionais, porque, como seres humanos, as promotoras e os promotores, assim como os juízes policiais, quaisquer outras categorias, podem ser corruptos e dar nas mãos de apenas uma instituição, sem qualquer possibilidade de atuação subsidiária, permite, em algumas vezes, impunidade, e isso não é bom, não é interessante, mas está na lei que, de fato, somente o MP pode ajuizar a ação de improbidade. E aqui as ações em trâmite durante um ano devem ser objeto de manifestação pelo Ministério Público para a assunção do polo ativo ou não assunção do polo ativo. Os juízes já devem ter aí manifestado, enviado para vocês essa possibilidade e não há muito que se fazer. Sobre o rito processual, a lei, ela efetivamente traz ali algumas modificações, retira a necessidade da defesa preliminar, em que o juiz vai agora simplesmente receber a ação e determinar a citação e contestação. Muita gente que estava com, digamos, processo em trâmite, e aí se deparou com a seguinte situação: quando a lei entrou em vigor, o réu estava com prazo de defesa preliminar, e surgiu a dúvida: devolve o prazo, começa a contestação? Não. Se o ato processual de determinar a defesa preliminar já tinha sido praticado, à luz do que diz o artigo 14 do Código de Processo Civil, do princípio do tempus regit actum, e do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, do artigo 5º, inciso 30 da Constituição, e respeito ao ato jurídico processualmente perfeito, você tem que esperar, efetivamente, vencer o prazo da defesa preliminar, volta para o juiz recebe, e aí cita, efetivamente, para evitar qualquer problema. Agora, se ajuizou a ação de improbidade, o juiz despachou mandando fazer a defesa preliminar. Não houve a comunicação, não houve ali feitura do expediente, nada obsta, a estudo recomenda que o promotor faça uma peça, uma petição, pedindo que o juiz tenha feito a ordem que desconsidere o despacho de defesa preliminar, que receba a petição inicial nos termos do procedimento trazido pela Lei 14.230 e que determine, dali para frente, somente a citação do requerido e a continuidade do procedimento nesses termos. Lembrando que o prazo tem que passar a ser de 30 dias, prazo comum, tá certo? E o réu pode arguir diversas questões preliminares, tem muita dificuldade. Agora, há uma situação aqui interessante de nulidade, né? E isso vai dar muito problema. O que diz o artigo, parágrafo 10F, do artigo 17? Que será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade que condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial, e que condenar o requerido sem produção das provas por ele tempestivamente especificadas. A gente, dentro do procedimento, ajuiza a ação, o juiz determina a citação, o réu contesta, e a partir desta contestação, o juiz tem a possibilidade de abrir vistas ao MP ou fazer o saneamento de conta própria para definir efetivamente qual é a tipologia do ato ímprobo que está sendo ali perquirido.
Uma vez definida neste saneamento a tipologia do ato, a lei diz que é nula de pleno direito o juiz condenar por um tipo diverso. Então, imaginem a seguinte situação. Lá naquela hipótese que eu falei da dispensa indevida de licitação dos medicamentos do crack. A lei não deve nem saber o que são essas farmácias. E aí, imagine que eu ajuizei a ação de improbidade lá, alegando violação ao artigo 10, porque eu tinha a prova do dano na minha concepção e tal. O juiz recebe, após a defesa do réu, análise da matéria de prova, com base no artigo 10, inciso 8º. E faz a instrução processual, verifica e se certifica que houve dispensa indevida de licitação, mas ele acha que não houve dano ao erário. Essa situação se enquadraria perfeitamente lá no artigo 11, inciso 5º, como nós vimos. Porém, só por conta de um saneamento objetivo que diz, a capitulação legal do ato é esta, o juiz está obrigado a desconsiderar a realidade processual, o juiz está obrigado a desconsiderar toda a prova existente, e ele está obrigado a absolver o réu, sob pena de se condená-lo, ainda com provas existentes, ver a sua decisão acoimada de nula. Isso claramente é um absurdo. Eu não tenho a menor dúvida que o STJ vai fazer um juízo de convencionalidade desse dispositivo, porque em todo o procedimento criminal, mais uma vez, querem aproximar a improbidade do juiz criminal, vamos aproximar em tudo. No processo penal, o réu se defende dos fatos, se defende da capitulação. O juiz condena com base no que foi produzido ao final da instrução processual. E se assim é, no crime, com maior razão há de ser no campo civil. No campo civil, sancionatório, por exemplo, eleitoral, é assim também. A súmula 62 do TSE estipula exatamente isso. Então, se eu imputo um abuso de poder político a alguém, e ao final se verifica que só há uma conduta vedada, condena do mesmo jeito e vice-versa. O réu tem que ter uma imputação clara, precisa, objetiva. Tem que ter o direito de se defender, de produzir o que ele entende necessário. Ao final, o que restar provado, ele tem sim que ser condenado se há tipo específico. Independente se lá atrás a gente falou isso. Imagina que eu posso começar uma investigação, eu posso começar uma ação de improbidade calcada em uma premissa de prova estritamente documental. E ao longo da instrução processual, eu tenho uma colaboração terminada, eu tenho uma testemunha que resolve colaborar, eu tenho um dos réus que resolve confessar e escancarar outros elementos que vão direcionar a imputação para outro tipo legal. E aí o juiz está obrigado a absolver simplesmente por conta de uma formalidade processual. Isso viola claramente, toda a lógica processual e a defesa da probidade. E aí fala também da necessidade do juiz condenar o requerido sem realizar as provas que ele pede. Isso me lembra uma situação que me deparei lá em Traíra. Lá em Traíra, os colegas são do MP, têm conhecimentos que não são, depois quem tiver curiosidade, dê uma olhada lá. Operação Traíra Limpo. Lá só ficou o promotor, o resto saiu todo mundo. Do prefeito ao juiz, todo mundo. E aí, em uma determinada situação, havia uma interceptação telefônica que deixava muito claro o uso da máquina pública na campanha eleitoral, e em uma das interceptações tinha lá o vice-prefeito, combinando, articulando lá os atos de corrupção.
E a gente, ouvindo as testemunhas, a gente chegava a dizer, o secretário X, doutor, escute aqui esse áudio. O cara ouvia, eu dizia, quem é nesse áudio aqui? Não, é o fulano de tal, o vice-prefeito. Eu disse, não, tá bom. Aí eu vi a testemunha, isso aqui quem é? Não, isso aqui é o vice-prefeito, você lembra, né? Aí a gente foi para o interrogatório dele. O interrogatório dele, senhor, aqui, esse áudio aqui, ó. Não. Esse aqui não sou eu não, doutor. Não sou eu não. Eu quero a perícia, eu quero a prova técnica, eu quero isso, eu quero aquilo. Caráter meramente para a prova. E eu quero também que eu escute testemunha X, Y e Z. Eles vão atestar aqui na minha voz. Coincidentemente, a testemunha X, Y, Z, uma morava no Taiwan, outra morava em Hong Kong. Sabe quando é que isso ia voltar, né? Cumprido? Nunca. E aí, nessa lógica de prescrição intercorrente, é que seria bom, né? Que aí ele certamente conseguiria aí o seu êxito. Aí o juiz deferiu essas produções de prova, porque demonstrou como meramente protelatórias, e o feito continuou. Hoje o juiz não pode mais fazer isso. Hoje, pela letra fria da lei, o juiz tem que acatar como um calango tudo que é requerido para fins de produção probatória. E se não fizer isso, a decisão dele vai ser nula. Então, me parece que o caminho que o STJ vai seguir, não precisa, né, saber muito do processo penal, basta ser um curioso, e a evolução da jurisprudência é que isso vai realmente ser no sentido de que se trata de uma nulidade relativa. Tem que demonstrar o prejuízo à defesa. Então, na hipótese primeira, fez saneamento no tipo X, fez a instrução probatória, o juiz vislumbra a possibilidade, ou as partes vislumbram a possibilidade de condenação de quase outro, aplica o artigo 10 do CPC, princípio da cooperação, manda intimar a parte para se manifestar sobre a possível condenação nos termos do artigo X, Y, ZW, toca o barco e vai embora. E condena de ponto final. Porque aí não há nulidade, porque não há decretação de nulidade sem prejuízo às partes. Né? Mais uma vez, querem aplicar o sistema penal, vamos aplicar o sistema penal. O sistema penal diz que não há nulidade sem prejuízo. E aqui não haveria prejuízo, considerando que ele participou da produção probatória, que ele teve liberdade, por último, de se manifestar, inclusive sobre nova capitulação legal. Beleza? Então, há caminhos, há atalhos dentro da dogmática penal que eles tanto querem aproximar. E é sempre gerar esse tipo de constrangimento. Quer aproximar? Vamos aproximar, mas em tudo que interessa. Beleza? Então, vamos dar aqui um intervalinho de 10 minutos para molhar a garganta e a gente retoma. Tá bom? Um abraço.